E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar sobre uma nova palavrinha que você deve ter visto no seu Go Mod chamada Toolchain. Basicamente é uma palavrinha nova que aparece ali no seu Go Mod que ela tem uma funcionalidade muito legal e muito importante para o progresso aqui da linguagem Golang que a gente não tinha até hoje e era um problema quando você tinha vários gerenciamentos de vários projetos e versões dentro da sua empresa ou do seu projeto e assim por diante. Então, como ela funciona, o que é essa keyword que apareceu nova no nosso Go Mod. Então vamos pro vídeo. Então, apareceu essa nova palavrinha toolchain. Então, ela basicamente serve de forma muito resumida para organizar versões do Go entre projetos diferentes que você estiver programando ou utilizando, tá? Então, no Go 1.21, junto com algumas adições ao pacote Slices, alguns métodos que chegaram, você deve ter notado uma palavrinha nova no seu Go.mod. Isso se você já estiver nessa versão ou acima, né? A palavrinha toolchain. Então, o que ela significa, né? Então, aqui pegando da documentação, aqui uma tradução livre, né? Tradução literal aqui, então tem algumas coisas aqui que não fazem muito sentido, mas a partir da Go 1.21, a distribuição Go consiste em um comando Go e uma cadeia de ferramentas, a toolchain, né? Empacotada. Aqui é a biblioteca padrão, bem como compilador, assembler, assim por diante. O comando Go pode usar uma cadeia de ferramentas Go empacotada, bem como outras versões que ele encontra no path local ou baixa conforme necessário. Então o que significa, né? Vamos supor que você tem 3 projetos na sua máquina. Um tá no Go 1.21, outro no 22 e outro no 23. Só que o seu PC tá no Go 1.18. Se você for, por exemplo, buildar e rodar o projeto 1.21, você vai lá e coloca, você vai ter que baixar o Go 1.21. Aí você colocando o Go 1.21, você vai ter que apagar o seu Go atual lá do seu path, trocar o seu env, no caso o path, para apontar para esse novo Go, e aí sim vai estar na 21. Aí você quer 22, aí você baixa 22, aí você vai apontar o seu GoPath para 22. Aí você baixa 23, aponta o GoPath para 23. Então você entende que é trabalhoso isso, tem que ficar mudando a versão. Ou então você baixa 23, troca para 23 e todos abaixo dela vão funcionar, né? E assim por diante. Ou o problema é o inverso. Quando você está na Go 1.23 e tem projeto na 1.18, 1.16, aí você precisa baixar aquela versão para funcionar, né? Alguma coisa aconteceu, algum projeto, alguma coisa muito específica daquela versão que não tem como utilizar. Então, esses problemas de versão é algo que o Go não tinha uma solução ainda. Por exemplo, o Python tem uma solução com Poetry, por exemplo, algumas formas de você lidar com isso, onde você basicamente consegue criar vários ambientes com várias versões diferentes e cada projeto tem um ambiente com a sua versão definida. Funciona, mas o Go não tinha isso ainda, tá? Então, como isso funciona, né? A toolchain do Go permite que você especifique a versão exata do Go para o seu projeto. Isso garante que sua aplicação seja construída e executada com a versão correta sem precisar instalar gerenciador de versão. Então, basicamente, a toolchain serve para aquela versão do Go daquele projeto, ela vai ser buildada na versão especificada no toolchain. A versão Go é a versão da sua máquina na maioria das vezes, tá? Então, toda vez que você colocar um toolchain Go 1.20 e na sua máquina tiver o Go 1.23, por exemplo, ele vai baixar Go 1.20 para poder buildar esse projeto. Ele não vai buildar na Go 1.23, tá? Você vai poder escrever os códigos com a versão Go que está na sua máquina, mas a versão Go que tiver definida no projeto via toolchain é a que vai ser buildada. Então, se você não tem, ele vai baixar e rodar o projeto para você naquela versão, tá? Então, isso evita esse problema, basicamente. Então, e se existe um código numa versão e não em outra? Então, se eu estou na 23 e escrevi um código, por exemplo, X, que na Go 1.20, que é a que está na toolchain, não existe. Então, é exatamente para isso. Para que na hora que você for buildar, ele vai baixar na toolchain 1.20, vai ver que o código que você escreveu na 1.23 não existe na 1.20 e vai quebrar, tá? Então é basicamente isso, para te forçar a baixar aquela versão e você não precisar instalar a versão, mudar GoPath, você vai continuar com aquele GoPath. Isso é muito bom para, por exemplo, projetos quando você tá no seu time tem vários projetos com a versão mais atualizada do Go, aí chega um projeto para você numa versão de Go legado, por exemplo, um Go 1.15, 1.16, sei lá. Aí você vai ter que trocar o seu GoEnv e quebrar todos os outros projetos só por conta desse projeto legado que chegou. E não, nesse caso, você vai colocar a toolchain lá da Go 1.15 ou 16, ele vai baixar a Go 1.15 e vai buildar para você na 1.15, beleza? É basicamente essa a ideia. Então aqui na prática, eu trouxe um exemplo muito simples, tá? Aqui, para a gente conseguir fazer um teste, eu teria que trazer um código que existe na versão 1.22 ou 23, mas que não existe na 21. Por que eu não consigo fazer com códigos anteriores? Por exemplo, testar, colocar o projeto em Go 1.16 e utilizar generics, que só tem na Go 1.18. Não daria, porque a Go 1.18 ela também não conhece toolchain.
Então essa palavrinha ela só veio na Go 1.21 pra frente, então a gente precisa testar com algo entre elas, tá? Então aqui eu só trouxe uma funcionalidade que só tem na Go 1.22, que é a possibilidade de dar um range em números. Ou seja, ao invés de eu dar um range numa lista ou algo do tipo, eu consigo dar range em números agora, num número fixo, estático aqui, tá? Então, eu conseguiria fazer isso ao invés de ter que colocar i igual a 0, i menor que 9, i mais. Aqui eu coloco range 10 e pronto, ele já resolve isso, tá? Mas isso não tem na Go 1.21 para trás. Então aqui ele já tá até reclamando, ó. Se eu deixo o mouse aqui em cima, ele fala para eu definir a versão no GoMod para 1.22, mas eu não quero isso, né? Vamos supor que a minha versão do projeto, a minha versão da minha máquina tá 1.21 e eu não quero ter que atualizar para 1.22, tá? Aqui ele vai dar um erro, e aqui eu até coloquei no WSL junto, então se eu dou um goenv aqui, é porque no meu PC eu tenho a versão do Go na 1.23, então se eu vir aqui, ó, eu tenho a versão do Go 1.23 aqui instalada, então não daria tão certo. Então eu coloquei aqui no WSL uma versão Go 1.21, tá? Então tá aqui o Go 1.21 rodando, e se a gente tentar rodar aqui esse código, então se eu dar um go run main.go, então ele vai dar erro. Então, ó, cannot range over 10, né? Então ele vai falar que não dá pra dar um range num número fixo. Então agora o que eu vou fazer, eu vou vir aqui, vou colocar go toolchain e vamos colocar um go 1.20. Vamos colocar ponto .23, por exemplo, ponto .0, tá? Então se a gente vir aqui agora, dá um go run main.go, então olha lá, ele agora conseguiu, tá vendo? Então ele veio e conseguiu aqui baixar e atualizar, rodar aqui o nosso projeto, mesmo estando numa versão diferente do Go aqui na nossa máquina, tá? Então é basicamente para isso. Se você tem vários projetos, algum é legado ou algum veio muito destoando muito da versão de vocês, do seu projeto, por exemplo, ao invés de você atualizar sua máquina, atualizar o Go da sua máquina, você simplesmente coloca um toolchain naquele projeto e boa, ele vai baixar para você e vai buildar, beleza? Então é basicamente isso essa nova keyword que veio no Go 1.21. Espero que tenha feito sentido e vocês tenham aprendido, e nos vemos no próximo vídeo em Go. Até a próxima e falou!